Olá, tudo bem? E a família, como vai? Uma alegria estar de volta com mais um programa Família e Companhia Limitada. E nesse programa a gente vai falar um pouquinho a respeito de mesas. Uma mesa importante dentro de uma casa, né? Importante também dentro de uma empresa. E quando as mesmas pessoas sentam ao redor destas mesas, em casa e nas empresas. Hoje no Família e Companhia Limitada, nós vamos conversar com representantes de 3 gerações, envolvidos todos com a mesma atividade. Vocês vão conhecer já já esses personagens e eles vão falar um pouquinho a respeito de como é estreito, de como é próximo esses dois mundos, como os valores de uma empresa, o conhecimento profissional pode ajudar na administração de um lar, assim como também tudo aquilo que se aprende dentro de uma casa pode se levar para dentro de uma empresa, para despertar o espírito de liderança, para haver compreensão, para haver sonhos em comum. Tudo isso no programa de hoje, Família e Companhia Limitada. É uma alegria estar de volta com você. Nós vamos conhecer então esses personagens de hoje. Vamos saber um pouquinho mais a respeito desta ligação entre o mercado de trabalho, o mundo corporativo e um lar. Vamos lá! Nós voltamos com o Família e Companhia e hoje para falar a respeito de herdeiros e sucessores. Há pouco tempo eu tive um encontro com o escritor Augusto Cury, um cara que escreveu um livro falando a respeito disso. E eu tive a oportunidade de comentar com ele a respeito desse livro e ouvir dele: passe isso adiante, leve para as famílias, através do seu trabalho, converse mais a respeito disso. Herdeiros e sucessores, fale a respeito das diferenças que existem entre eles. É por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui dentro de uma empresa, sentados aqui ao redor de uma mesa, onde se tomam grandes decisões, onde se fecham grandes negócios, onde uma família também se encontra para discutir futuro, para falar de planejamento, para falar de um pouco de tudo. Eu recebo hoje no Família e Companhia, ou melhor, eles me recebem, né? Acabei me convidando para estar aqui no dia a dia dessa empresa e saber um pouquinho mais a respeito de Gerson Ângelo Lorenzi. Estou também aqui com prazer para conversar um pouquinho com um dos pioneiros de Cascavel, um dos que começaram tudo isso, seu Exército Domingos Lorenzi. E a gente vai falar também com um terceiro elemento aqui desse grupo. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. Agora eu queria só agradecer a vocês aqui por nos receber, para a gente falar um pouquinho de família. Tudo bem, Gerson? Tudo bem. Nós que agradecemos porque, como você viu, nós somos uma empresa familiar, né, tradicional em termos de serviços de família, né? E 3 gerações que você vai apresentar hoje, né? É um prazer realmente apresentar o seu programa aqui na nossa empresa. Seu Exército, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cascavel mudou bastante desde que o senhor chegou aqui, né? Mudou muito, mudou bastante mesmo. Quando você chegou aqui, foi em que ano, seu Exército? Foi em 58. 58. Não tinha estrada, não tinha nada. Não tinha estrada, serraria dos Canagata aí. Era tudo na base da picareta para fazer estrada. Muito trabalho, então. Muito trabalho. Esse tempo todo aqui, nunca mais quis sair de Cascavel, seu Exército? Não saí. Chegou casado, casou aqui, como é que foi? Como é que casei aqui. Casou aqui. Solteiro, mas depois de um ano que eu estava aqui, casei. Meio do mato que não dá para ficar sozinha, né? Tem que ter uma companhia, né? Nesse programa aqui a gente fala muito de família, né? E o senhor fala de uma família, o senhor está casado há quanto tempo? Vai para 53 anos. 53 anos de casado, né? É uma vida aí e 3 filhos, é isso que o senhor me contava? 3 filhos. Feliz com tudo isso? Feliz com esses 53 anos? Coisa melhor que Deus me deu foi essa família, viu? Graças a Deus, Ele me deu a dica de educar meus filhos, graças a Deus tudo foi bem, né? Desde o tempo de estudo, de trabalho, sofrimento que tivemos muitas vezes por falta de parte financeira, né? Mas graças a Deus, com a ajuda deles também, porque a gente, que não falei, que a gente fazia aquela mesa redonda de vez em quando para conversar, para ele saber também onde é que tinha que segurar, porque quando foi uma época eu estava com 3 na faculdade, e um ordenado meio pequenininho, então os filhos tinham que me ajudar. Nós fazíamos de vez em quando a mesa redonda e tal, para eles verem onde é que o pai e a mãe estavam mais necessitados, para eles dar um apoio para nós. Graças a Deus, foram estudar em São Leopoldo.
Aí em São Leopoldo eles foram para lá, até teve uns amigos meus, você é mulher, dá um carro para eles. Eu digo, não, eles vão de ônibus. Vai começar a falar. De ônibus. Vão de ônibus, nada de carro. Vai entrar em sacanagem. Porque é até interessante que o senhor tenha tocado nesse assunto, porque daqui a pouco eu vou conversar com o Gerson sobre a maneira como ele também educa os filhos dele e de como essa educação te influenciou, Gerson. Essa coisa de família, essa coisa de tradicionalismo realmente, de sentar à mesa, como o seu Gerson estava falando, olhar nos olhos, conversar. Isso te ajudou, a maneira como teu pai te educou, te ajudou depois a cuidar da sua família? Com certeza. O estilo de vida nosso também com a dificuldade, como ele estava falando, né? E a preocupação dele, sempre você dar estudo para os filhos, mostrar para os filhos que quanto é importante, eles dão valor para o que eles têm, dentro de uma necessidade que nós tínhamos, né? Que nós, realmente na época tinha pouca grana, né, pai? E nós tínhamos que sobrevivemos, né? Com poucas coisas, né? O mundo hoje está muito diferente. Eu vejo que o Vinícius, né? Minhas duas filhas também estão formados, né? Estão aí, quer dizer, formar, falta a última para se formar. Mas todos eles, assim, você tem aquela orientação que você teve do chefe aqui, né? Aí você pega e passa para eles, né? É importantíssimo você mostrar para as famílias de hoje essa que se chama tradicional, família tradicional, quanto é importante ter uma família tradicional, o pai ou a mãe que dê uma orientação, tanto na questão da educação como na questão religiosa, né? Porque ele sempre pegou muito na questão religiosa, acho que toda a parte religiosa isso é uma coisa que segurou mais, a mão de Deus que segurou mais. Hoje a gente vê muitas famílias se desfazendo, muitos problemas com famílias, talvez mais problemas hoje do que a gente tinha há algum tempo atrás. O que o senhor acha que mudou? O que está acontecendo com a família de hoje que perdeu aí esse olho no olho, essa conversa? O que está acontecendo, senhor? Eu acho assim que a família hoje em dia, os pais não tem mais que nem nós fazia parecer o tempo de ficar com os filhos. E nós, naquela época, eu e a Terezinha saía daqui a Porto Alegre, São Leopoldo, era 4, 5 vezes por ano, nós ia lá para ver como é que eles estavam estudando, estavam em 2 lá, né? Então eles saíam daqui, já com o negócio para comida e tudo, e lá passavam uns dias para ver como é que eles estavam. Nós sempre estávamos junto com eles lá. Chegava lá, primeira coisa, domingo, foram na missa, né? Amanhã cedo na missa, todo mundo, né? Então nós ficava 3, 4 dias lá, porque eu tinha o posto Centro-Oeste aqui ainda para cuidar também junto com o Mano, né? Então ficava uns dias lá e via. Mas eu acho que só a nossa ficar junto com os filhos, conversar, dialogar de noite, ficar batendo papo e tal, vamos caminhar aqui, vamos lá, né? Isso que ajuda muito a família, que hoje em dia parece que os filhos são esquecidos da família. O senhor falou uma coisa importante aí sobre religião, igreja, de que forma que a fé, que uma religiosidade ajuda aí uma família a permanecer unida? Ajuda porque você, como é que eu vou te explicar? Você tendo fé, você vê os teus filhos crescendo, parece que Deus está te dando uma coisa gostosa, você parece outra coisa, parece aqui, a fé te ajuda, né? Porque é negócio, muita coisa que a gente se via que a gente estava com dívida, não conseguia. A gente, a primeira parte, pegava em Deus, né? Começava, né? Para ele ajudar nós, para ver como é que é, né? Então nós sempre tivemos, assim, graças a Deus, aquela formação, eu e a minha esposa, que eu tenho uma esposa, graças a Deus, só que se vê alguma coisa, mas estamos se dando muito bem, mas sempre aquela fé, os dois juntos. E nada de, se eu chamasse a atenção do Gerson, ela ficava quieta e deixava eu resolver o problema. Depois aí ela dizia, você estava errado, você não podia ter feito aquilo. Para ele não ficar, né? Então sempre a fé, como é que eu vou te explicar? A união da família, né? A união da família. Eu também acho interessante na questão, assim, dos meus pais e em relação aos avós, né? Aquela questão religiosa. Claro que hoje em dia se negocia muito para os filhos ir para a missa, negocia, né? Antigamente parecia uma imposição, né? Na minha época já não dizia tanto assim imposição, a gente já ia por, né? Assim, até por uma necessidade. Mas quando você negocia, quando você faz com que os filhos
vão à missa, ou têm uma orientação, uma doutrinação cristã, católica, né? Você vê que quanto é importante, porque no futuro eles vão levar para os filhos dele. Ele veio do pai dele, veio para ele, veio para mim, né? Claro que o tempo mudou muito, né? A situação hoje nem falar é diferente, né? Até porque naquela época até não se existia nem padre para rezar a missa, né? Então as coisas eram diferentes nesse sentido. Então eu vejo assim que só o fato de você ter uma orientação religiosa, ter uma doutrina de você ir na missa, ou aquele negócio, de vez em quando forçado pelos pais, mas você deixou uma herança de obediência, de fé, né? Isso eu acho que é muito importante, sabe? Eu vejo muito nos antepassados, eu tenho assim uma história dos Lorenzi, dos Marini, que são as duas famílias nossas, quanto a fé influenciou, quanto a orientação cristã orientou as nossas famílias, tá? Claro, todo mundo tem problema, é óbvio, né? Mas a fé, a religiosidade, ela é muito importante dentro de uma família, porque ela realmente passe as dificuldades. Porque eu tenho desde quando a minha mãe, quando nós era criança, mesmo ritmo, a mesma coisa, minha mãe era muito religiosa. Isso minha mãe era daquelas fez aí o meu mano baixinho lá, nós chegamos a bater sino os padres, abrir a igreja, né? Nós sempre estávamos juntos aí. Então junto com os sacerdotes, né? Então a gente se sentia muito bem também. A gente se pegava com a parte religiosa. Hoje, olhando para essa criançada aí, o senhor pode dizer que deu certo, funciona? Hoje deu certo. Olha, Deus abençoou que a minha família, eu estou com os 3 filhos aí, 2 homens e uma mulher, felizes. E as netas também estão, e os netos... Tem agora, né? A alegria de ver os netos. Alegria, viu? Os filhos deu trabalho e tal, mas agora os netos dão alegria. Alegria, né? É o que a gente vê estampado aqui no rosto do seu Exército, de saber que tem uma receita que funciona, que dá certo. Era isso que a gente queria trazer aqui para o nosso ouvinte. A gente precisa ir para um intervalo, é rápido. E eu volto já para continuar contando essa história para você que está ouvindo aí, acompanhando o nosso Família e Companhia. Na Sossó Colchões e Decorações você encontra tudo para deixar cada ambiente da sua casa ainda mais bonito e confortável. Cortinas, tecidos de decoração e uma variedade imensa de tapetes. Sossó Colchões e Decorações. Visite também a loja no bairro Floresta. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. O Grupo Telhaço é constituído por empresas focadas no segmento de produtos para coberturas metálicas, calha, serralheria, metalurgia e outros derivados de aço, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje, com unidades distribuídas em pontos estratégicos, o Grupo Telhaço tem como característica um atendimento rápido e personalizado em 100% dos municípios do estado do Paraná e grande parte do estado de Goiás. O Grupo Telhaço utiliza equipamentos de alta tecnologia e fabricação sob medida e tem a missão de excelência no atendimento de seus clientes e parceiros. Contate a Telhaço mais próximo de você. Tem Telhaço em Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama, Curitiba, Campo Mourão e Anápolis, em Goiás. Pensou em construir, reformar ou ampliar seus negócios? Pensou em Grupo Telhaço.
De volta com Família e Companhia, nós estamos falando a respeito de herdeiros e sucessores. Você conheceu aí no nosso primeiro bloco o seu Exército Domingos Lorenzi, né? E agora eu quero apresentar para vocês o Vinícius Lorenzi, que já é o neto do seu Exército, né? Filho do Gerson. Estou apresentando no programa de hoje 3 gerações para falar um pouquinho a respeito dessa coisa de transmissão, né? Essa coisa para confirmar realmente que nós somos herdeiros, né? A gente traz aí um pouquinho daquilo que foram os nossos pais, os nossos avós. Tudo bem, Vinícius? Prazer ter você com a gente aqui. Tudo ótimo. Muito obrigado pela presença. E aí, escutando um pouquinho aí o teu avô, você já sabe todas essas histórias, mas é sempre gostoso ouvir, não? Sempre bom, e ele sempre tem uma história diferente que acaba contando toda a origem de Cascavel, né? É sempre muito legal. Muito legal. E ouvir ele falar dos filhos, dos netos, né? É sempre muito bom. Do orgulho que ele sente, né? Eu vi ali os olhos dele marejados, né? Emocionado realmente de falar de família, de falar do Gerson, dos filhos, dos netos, agora a felicidade, a alegria. Mais de 50, quase 60 anos de casado. O que isso traz aí para o neto, né? Vou dar sequência nisso? Isso na verdade é um grande exemplo, né? A gente, na verdade, hoje em dia, a gente sente muita falta, né, de exemplos, né? E a gente encontra o exemplo na família, né? Acho que ela é o principal meio que a gente consegue dirigir os nossos pensamentos, né? E aí um baita de um exemplo, né? Uma comunhão de tantos anos, né? É muito legal. Já você tem uma alegria de trabalhar com a construção civil, vamos falar um pouquinho dessa parte profissional agora, e de repente um filho aí, engenheiro, trabalhando na mesma área, professor nesta área. Como é que é isso de olhar e perceber que tem sido exemplo também no campo profissional? Acho que talvez assim, o exemplo maior que ele está falando aqui, você vê como é que é a continuidade de você ter uma família bem estruturada, né? Pai, mãe, filhos, né? Depois tomar essa orientação, tanto espiritual como, né, você ter essa família unida. O fato do Vinícius, vamos assim, seguir o meu serviço, né, minha área de engenharia, de fundação, que é o meu caso, traz alegria, satisfação, porque eu penso assim, quantas pessoas têm essa bênção, né, de ter um filho trabalhando contigo, né, de você ter essa família unida. Claro, nem sempre nós concordamos em tudo. Que bom. Não são só flores e amores. É difícil, né? De vez em quando a gente tem uma situação assim de você ter dificuldade em relacionamentos, porque é um contato muito direto, né? Mas eu acho assim, que é muito importante, porque a gente conversa, a gente bate um papo, e o importante é o seguinte, que ele verifica o que é bom para a empresa também. E eu também vejo o que é bom para a empresa. E quando você começa a discutir isso dentro da família, vamos ter que fazer assim, porque tem esposa também, que também é sócia, né? Então você começa a discutir, chama o vô, de vez em quando o vô também diz, pelo amor de Deus, me gasta. Um segura, outro puxa mais. Então é isso que é bom da família, entendeu? Não é um negócio profissional, mas você pode aqui estar discutindo, e no outro dia está tudo legal, tudo certinho. Eu costumo comentar que, na verdade, a gente não pode levar para a família, para casa, os problemas que nós temos na empresa, né? Aqui discutiu, veio, brigou, aconteceu uma discussão relativa ao trabalho, eu concordo com isso, eu acredito um pouco mais nisso, né? Mas saiu daqui, a gente pai e filho, né? Funciona bem isso, funciona né? muito bem, funciona muito bem, porque a gente tem esse relacionamento, que qualquer dificuldade, você vai lá e resolveu o problema, resolveu. Então vamos jantar, tem um vinho. Essa questão, né, Vinícius? Vamos assistir um futebol. Entendeu? Então, facilita muito. Vocês torcem pro mesmo time, né? Graças a Deus. Aí fica mais fácil. A gente comunga dessa felicidade, né? Mais uma vez. Agora me diga aqui, vocês trabalhando numa área que é a construção civil, que exige muita mão de obra, né? A construção civil emprega muita gente nesse país. Vocês falam de família, de toda uma raiz. Onde é que isso entra no momento de lidar lá com os colaboradores? A importância de uma família estruturada desses colaboradores para que a empresa vá bem, para que a obra fique em pé, para que as coisas funcionem. Você vê como tudo é importante. Se você tiver um funcionário que está com problema de família, tá?
ele vai chegar na obra, ele não está com a melhor vontade de trabalhar, ele está pensando na dificuldade que ele tem lá, com o irmão que foi assaltado, que foi estar roubando, esse tipo de coisa. Então o que acontece? Se você não tiver uma equipe bem formada, ou pelo menos o que acontece dentro da Fungel, é que nós orientamos, nós nos preocupamos com esse tipo de situação, entendeu? Claro que a gente não vai, dentro da família da pessoa, dizer o que ele está certo e está errado. Mas existem problemas hoje, por exemplo, a questão do álcool, né? A gente chama pessoas para vir falar, né? Palestra que você já deu aqui sobre família, né? Isso nós nos preocupamos bastante, porque se você não tiver uma estrutura para essas pessoas, qualquer dificuldade eles vão dar apoio para nós lá na frente. E abrindo uma aspas nisso, numa última reunião que nós fizemos, tu comentou, né, com os funcionários, né? A crise está aí, a gente pode vir atravessar um momento de dificuldade. Então, se esforcem, trabalhem, pensem na sua família, né? Pensa você chegando no final do mês sem ter dinheiro, né? Então, colocando isso para as pessoas, né? Pensa na tua família antes de fazer besteira e acabar saindo da empresa, né? Um outro assunto, por exemplo, é a segurança do trabalho. A gente tem que mostrar para eles que eu falo muito isso para eles, né? Se ele sofrer um acidente de trabalho, o que vai acontecer? Não é ele que vai estar só prejudicado, vai perder um braço, um dedo, uma coisa. Mas imagine se tiver arrebentado, quem vai cuidar dele? Quem vai sofrer? A família. Entendeu? Então o cara tem que ter cuidado, vão usar capacete, vão usar esses equipamentos que vocês têm em mãos, né? Para que vocês não venham a ter uma dificuldade na família depois e vocês, né, ficar jogados na rua por um acidente de trabalho. Você acaba levando isso também nas suas aulas. Aí. O Vinícius é professor em MBA, vai falar de boas práticas, tem que falar disso também, dessa parte humana, essa parte da casa do colaborador. A boa prática não está só na parte técnica, na verdade, né? Ela é o todo, né? Então, a análise global de tudo que envolve a engenharia, né? E é legal que, na verdade, eu faço muito disso, de quando vai falar de boas práticas, eu não foco só em fundações, né? Então, a gente fala de toda a engenharia, fala muito de segurança, fala muito de toda a construção civil da cadeia, né? E é um prazer bem legal, bem interessante. O Gerson falou da esposa, né, que também trabalha na empresa. Eu vou já convidar aqui para que a gente traga ela, o Gerson, numa próxima oportunidade, para a gente falar ainda de um trabalho voluntário. Porque além de cuidar da sua família, a sua família cuida de outras, não é isso, Gerson? Tem pastoral familiar, tem associação de família, a gente tem assunto aqui para alguns programas. Veja bem, minha família vai bem, certo? Graças a uma família abençoada, eu tenho um pai e uma mãe vivos, com saúde, tenho meus irmãos, tudo. Mas o que a gente pode fazer é ajudar as pessoas. Se você está ganhando, nada melhor que você distribuir isso para os outros. E toda vez que você ajuda, eu vejo assim, quanto mais eu ajudo, mais eu ganho benefícios. Principalmente na questão de você estar ajudando as pessoas e as pessoas chegarem e bater, pô, que legal que você fez para minha família, me ajudou a fazer esse tipo de situação. Então, ajudar, você sempre vai ganhar muito mais, com certeza absoluta, entendeu? E isso que é importante. Eu acho que nós trabalhamos com a associação de família, nós defendemos a família, né? E defendemos de unhas e dentes, então, tanto na questão religiosa como na questão social. Que maravilha. A gente pode, então, resumir aqui esse nosso bate-papo com o seu Exército, com o Vinícius, com o Gerson, de pensar nessa família. Se a família for bem, tudo bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. As coisas acontecem. Isso aí. E o Vinícius já está se preparando para ter lá a sua família. Janeiro já entrando no altar. O seu Exército está esperando bisnetos, né? Já está me cobrando, já vamos estar providenciando. Gente, apresentando para vocês aqui no Família e Companhia, 3 gerações, né? Para mostrar que realmente essa transmissão funciona, que a gente precisa se esforçar, a gente precisa se esmerar nessa transmissão de valores de honestidade, de boas práticas. O Vinícius falava aqui de boas práticas, de boas atitudes. Tem aí uns pequeninos olhando para a gente e são eles que vão levar tudo aquilo que nós somos para frente, não é nós isso? Nós somos a imagem, né? Nós somos o reflexo. Nós vamos ter o reflexo dos nossos filhos na frente. Então, se nós nos darmos bom exemplo, com certeza nossas famílias vão ser bom exemplo, né? É claro que, como nós comentamos, existem dificuldades, mas o bom é você mostrar o que é bom, né? O ruim você tem que tentar descartar. Funciona. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gerson. Obrigado ao seu Exército. E a gente volta numa próxima oportunidade com Família e Companhia, falando mais das coisas boas da vida.